É isso aí, galera. Chegando agora as últimas notícias do nosso Mengão. Reviravolta no caso Pedro. Mengão recebe proposta oficial de time europeu e decide futuro do nosso camisa 9. Vamos saber tudo sobre o nosso Mengão agora. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos, isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. Proposta que foi recusada pelo Flamengo pelo Pedro, pelo atacante Pedro. Uma proposta do Benfica, o que mostra a força do Flamengo no mercado. O Flamengo simplesmente não aceitou. E tá certo a fazer isso. O Pedro é um jogador que tem um valor de mercado X. O Benfica chega com uma proposta de 18 milhões de euros por 80% do jogador. Não tem por que o Flamengo aceitar. Não precisa aceitar. Tá certo? Que o Benfica pague aquilo que é justo. Veja, o Benfica perdeu o seu atacante, Gonçalo Ramos. Está indo para o Paris Saint-Germain, né? Foi titular, inclusive, de Portugal em determinado momento na Copa do Mundo, marcando 3 gols na partida contra a Suíça, né? Jogo que Portugal massacrou a Suíça e tal. E dessa forma abriu-se uma vaga ali no ataque do Benfica. Eles olharam para o Giménez, como trouxe o Mauro César, essa informação, né? Jogador do Feyenoord. O Feyenoord pediu 40 milhões de euros pelo Giménez, né? Que é um jogador mexicano. E aí olham para o Flamengo e fazem uma proposta de 18 milhões de euros pelo jogador. E o Flamengo diz não. Simplesmente nega essa possibilidade de ver o Pedro com a camisa do Benfica. Tá certo o Flamengo, foi o que eu disse. Isso mostra, assim, que só dá para tirar jogadores do Flamengo pagando a multa. O Flamengo, assim, o que eu falava sobre o Zenit, eu falo sobre o Flamengo. O Flamengo não é um clube vendedor, gente. O Flamengo é um clube que vende, quando necessário, jogadores da base. Aconteceu com o Matheus França, anunciado pelo Crystal Palace. Mas não é um clube vendedor. Este vídeo tem um oferecimento da KTO, você não é inclusive relacionado, tá? Para o jogo entre Flamengo e Cuiabá, que vai ser disputado neste domingo, às 8 horas da noite. O jogador está relacionado para essa partida. Deve ser titular, uma vez que o Gabigol está suspenso. E vida que segue, meus amigos. Já cansei de falar aqui sobre essa história do Pedro, tá? A informação o Flamengo recusou uma proposta pelo Pedro. O Benfica olhou assim, do alto da sua arrogância, e chegou falando, tem uma treta lá no Flamengo. Vamos lá tirar o centroavante deles. E chega qualquer caraminguá. E não é assim que vai funcionar, né? Quando levou o Jorge Jesus, pagou a multa rescisória. Bem verdade que a multa rescisória era muito mais baixa do Jorge Jesus. Mas fez isso. Era só pagar a multa. No caso do Pedro, a mesmíssima coisa. Era só pagar a multa. Não pagou, não levou. Tá? Sobre o desempenho no campo, né? O Mário Monteiro, inclusive, preparador físico, trabalhou com o Jorge Jesus, com o Vitor Pereira, deu uma entrevista em Portugal e falou muito sobre o Pedro, né? Ele falou algo que a gente vem repetindo aqui no canal com enorme frequência, tá? Desculpa, pessoal. Desculpa. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Falou com uma coisa que a gente vem falando aqui no canal com enorme frequência, que é a falta de mobilidade do Pedro para marcar, para fazer marcação, pressão na saída de bola do adversário. Ora, para dar certo na Europa, tem de fazer isso, o jogador tem de fazer isso. O Mário Monteiro falou sobre as qualidades, evidentemente, do jogador, que são muitas, é um grande finalizador, todo mundo sabe disso, mas essa dificuldade que o Pedro tem de fazer marcação na saída de bola do adversário, eu acho até algo irritante para um jogador desse nível, um jogador de seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo, tá? Pô, precisa fazer marcação na saída de bola, precisa fazer pressão, e o Pedro irrita, porque ele não faz isso, né? Então, assim, mais ou menos o Mário Monteiro, nas entrelinhas, diz assim, não, que o Pedro é um grande jogador, mas que lhe falta alguma consciência tática, né? E isso é verdade. Agora, sem o Gabigol e a entrada do Pedro, que muda?
Primeiro, isso aí, o Gabigol é um jogador muito mais aplicado taticamente do que o Pedro. O Pedro, todo mundo sabe disso, é um jogador mais de área em relação ao Gabigol, que vive uma má fase. O Pedro vive uma má fase, meus amigos. Então é impressionante, né? Como um jogador que não tem consciência disso, que acha que não, eu sou maior, tal, por isso eu posso não aquecer, por isso eu posso faltar treino. Nada justifica o soco na cara, mas o Pedro precisa se ligar, precisa se tocar. E o grupo precisa fazer isso com ele. O Davi Luiz já deixou claro numa entrevista que deu que chamou a atenção do Pedro algumas vezes. E precisa fazer isso mesmo. Não só o Davi Luiz, outros líderes do grupo, mostrando a insatisfação de todos com essa situação. Não estou falando aqui que o grupo tem de defender a agressão de Pablo Fernandes, nada disso. Mas me parece claro que algumas coisas não são toleradas. Dentre elas, falta a treino, ato de indisciplina. Então é isso aí, galera. O Flamengo que recusou uma proposta pelo atacante Pedro. O Benfica de Portugal oficializou uma proposta de 18 milhões de euros para contratar o camisa 9 rubro-negro. E o Flamengo de imediato recusou a proposta do time português, né? Se algum time europeu quer tirar Pedro, tem que se aproximar dos valores da multa. Acredito eu que a multa de Pedro é mais de 300 milhões de reais e 18 milhões de euros ainda é muito pouco para aquilo que o Flamengo está pedindo. E é até melhor para Pedro ele ficar aqui, porque se ele sair vai ficar manchado, né? Vai sair como se que ele queria aconteceu, no caso a saída, né? Porque ele causou esse tumulto todo, causou essa confusão no Flamengo ao se recusar a continuar o aquecimento. Lembramos que não estamos defendendo o agressor, pelo contrário, o Flamengo fez mais que correto em demitir o preparador físico. Mas temos que entender que Pedro também foi irresponsável com relação a essa situação. Ele, como funcionário do clube, como jogador profissional, tem que aceitar os comandos e as ordens de toda a comissão técnica. Então, se ele tivesse continuado o aquecimento, acredito eu que não teria acontecido isso. Essa situação foi bastante ruim, principalmente para o time do Flamengo, que ficou um ambiente bastante conturbado e Pedro até foi multado e afastado do time da última partida. Então, o Flamengo recusa a proposta por Pedro porque sabe que ele ainda pode render muito, pode ajudar o Flamengo nesta temporada de 2023. E o Flamengo não vende jogadores baratos. O Flamengo traz jogadores da Europa, mas vai vender algumas joias rubro-negras, porque entende que dessa forma é melhor para o time rubro-negro trazer jogadores da Europa e vender joias rubro-negras. O Flamengo assim fica mais forte em todas as temporadas. O Flamengo vendeu recentemente agora Matheus França, né, para o Crystal Palace por mais de 100 milhões de reais. Venda muito boa que o Flamengo vai agora repor os cofres, né? O Flamengo que tem uma despesa muito alta com os seus jogadores. Muitos jogadores do Flamengo aí ganham acima de 1 milhão por mês. Então precisa sempre estar repondo essas granas, seja por vendas, seja por empréstimos. Na verdade, o Flamengo até nem faz mais empréstimo. Toda a arrecadação é que faz com que o clube mantenha todo o suas dívidas um pouco baixas, né? O Flamengo a cada ano que passa vem pagando suas dívidas e a grana que entra fica um pouco como saldo para investimentos futuros. Então o Flamengo recusa a proposta por Pedro e ele deve continuar no Flamengo por mais uma temporada. E aí, nação rubro-negro, o Flamengo fez certo em recusar a proposta por Pedro ou deveria ter vendido o camisa 9? Participa aí do nosso vídeo deixando a sua opinião nos comentários. E não se esqueça, vamos se inscrever no canal e ativar as notificações, como também curtir os vídeos para ajudar em nosso crescimento.